Eu estou aqui recebendo nos estúdios um deputado do Podemos, deputado federal Rui Carneiro. Boa tarde, seja bem-vindo, deputado. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a toda a Paraíba. Para mim é uma grande satisfação, mais uma vez, estar aqui, estou à sua disposição. Surgiu uma dúvida aí, porque quando a senadora Daniela Ribeiro perdeu o comando do PSD para Pedro Cunha Lima, ela saiu dizendo que se antecipou a fusão, que não aceitaria tucanos como aliados aqui na Paraíba. Mas essa fusão não existe, deputado. A fusão é Podemos, que é o seu partido, com o PSDB, não é? Isso. Antes teve a conversa, o PSDB estava conversando realmente com o PSD, mas isso já é página virada e depois passou a conversar com o Podemos, partido que eu faço parte, e acredito que está praticamente resolvido. Tá. Então vai ser Podemos PSDB. Isso aqui na Paraíba, qual é o efeito disso? Nenhum. Continua a mesma coisa? A partir do momento em que Pedro está saindo para o PSD, e mesmo se estivesse, não seria nenhum, porque todos nós nos damos muito bem. Tem lá também o deputado Fábio Ramalho, Tovar, Camila, então está todo mundo em casa, não há problema nenhum. Para a sigla é muito importante, porque vai aumentar muito o tempo de televisão. O partido, que é um partido médio, pequeno, passa a ser um partido grande. A partir do momento dessa junção, ficamos aí com mais de 30 deputados. Mas houve uma informação, uma especulação, na verdade, de que o senhor e o deputado federal Romero Rodrigues tinham recebido um convite para se integrar ao PSD, uma proposta aí de um fundo partidário bem mais vantajoso. Existiu esse convite do PSD? Não, isso foi boato da imprensa. Não houve nenhum convite, se bem que seria uma honra ir para o PSD ao lado de Pedro, que nós temos uma excepcional relação. Tanto eu, quanto o Romero, quanto o Léo, estamos no Podemos muito bem. O partido tem sido extremamente correto conosco, vai crescer agora bastante com essa fusão. Então, a princípio, não teria nenhum motivo para mudar de legenda. O deputado, o senhor está dizendo que vai ficar permanecer no Podemos, mas o PSD, com a chegada de Pedro Cunha Lima, tem um efeito prático nesse tabuleiro do xadrez. Tira um partido da base do governador João Azevedo, coloca ele na oposição. A oposição se fortalece. Isso, você está fazendo esse comentário, isso foi pouco falado na imprensa. A partir do momento que o PSD saiu do agrupamento do governo para o agrupamento da oposição, isso foi muito importante, porque a oposição ganhou mais musculatura, a oposição ganhou mais tempo de televisão e tudo isso é importante no processo eleitoral do ano que vem. E esses partidos vão começar a discutir quanto a esse processo eleitoral, essa estratégia política? Isso se discute todo dia, de maneira mais formal. Eu tenho essa leitura, acredito que é da maioria, um ano antes da eleição, aí, outubro. Outubro. Aí já vai se discutir estratégia? Formação? Não, já temos que discutir o nome, né? O nome. O nome, a formação da chapa. Ano que vem são 2 senadores, o governador e o vice-governador. Mas vocês vão esperar, por exemplo, pelos republicanos? Os republicanos querem 2 vagas na chapa governista. Mas os partidos de Aguinaldo Ribeiro, de Daniela, já disseram que não tem espaço para 2 vagas para a mesma sigla. Há uma especulação também que, sem vaga na chapa majoritária, os republicanos poderia até lançar uma candidatura própria. Vocês vão esperar essa decisão? Olha, a gente tem que fazer o nosso dever de casa e, mais do que escolher um candidato, um projeto para a Paraíba, mostrando de que tem ações que estão ocorrendo em várias áreas. Eu poderia citar, por exemplo, a área de segurança, educação, que podem melhorar bastante. Então, fazer um projeto para o Estado. Isso é mais importante, inclusive, do que nomes. Logicamente, se pudermos receber a adesão, a parceria de alguém que está no governo, está insatisfeito e migre, isso, logicamente, é muito importante. Mas você não pode ficar esperando alguém que talvez não venha. Então, você tem que se organizar e nós estamos, modéstia à parte, muito bem organizados, aí PMDB, União Brasil, PRD, Podemos agora com essa junção
um partido bem maior, o PSD agora, então a oposição, como eu disse anteriormente, passou a ter mais tempo de televisão, mais musculatura do que o governo. Podemos-PSDB, quando essa fusão for concluída, vai ter uma mudança de sigla também ou deve continuar Podemos? Está sendo finalizado. Acredito que vai continuar Podemos. O senhor tem se sentido bem dentro desse partido, do Podemos? Bem, tranquilamente, um partido de centro que me dá liberdade para fazer o mandato como eu gosto, que é um mandato independente, porque o que acontece com algumas siglas é que você está mais ou menos tutelado pelo partido. Então, você tem obrigatoriamente que votar com o governo ou obrigatoriamente contra o governo. E no Podemos eu fico à vontade, porque às vezes tem uma matéria do governo que é interessante, eu voto. E teve outra, a última vez que eu vim aqui, por exemplo, que tinha um projeto do governo que prejudicava a pessoa com deficiência leve e eu votei contra, fiz discurso contra. Então eu ajo na Câmara baseado no meu eleitor, não é no meu partido. Bom, o senhor falou aí do governo, de projetos do governo. O governo lançou aí uma medida provisória para zerar a importação de alimentos. Mas ontem o IBGE divulgou um resultado de que a safra deste ano vai ser recorde em praticamente todos os grãos, principalmente milho e soja. Café também vai bater recorde. Esse tipo de medida não prejudica o produtor local, o produtor brasileiro, em detrimento de zerar o imposto de produtos importados? Vou lhe explicar o porquê dessa medida e como é que os estados podem ajudar exatamente para baixar o preço, que é o mais importante, é o que todos querem, sobretudo do produto da cesta básica. Você ter recorde de safra é muito importante, porém, muitas vezes essa safra é exportada. Ela não fica no Brasil, tá certo? O que está acontecendo é que o Brasil está exportando muito, isso é importantíssimo, porque você também, quando vende, você nos favorece em relação à balança comercial, porém, dificulta o preço aqui. Mas não tem desabastecimento aqui no Brasil. Não, mas não é questão de desabastecimento, é questão de aumento de preço. Quando você dá a possibilidade de você importar com zero de tarifa, você faz, de certa forma, em alguns produtos, a concorrência do produto importado com o produto local. E isso tende a diminuir o preço. Agora, essa medida surte, sobretudo, mais efeito quando os estados retiram de alguns produtos o ICMS. Sim. O ICMS da cesta básica. E aí vai aqui o meu apelo para o governador João Azevedo, inclusive porque dentro da arrecadação do Estado, que hoje é mensalmente maior do que R$1 bilhão, o impacto de você tirar o ICMS da cesta básica mensalmente é da ordem de 20 milhões. Então, a Bahia, São Paulo, o Piauí, o Maranhão já zeraram, estou citando alguns estados, já zeraram o ICMS nos produtos da cesta básica. Então, essa ação, que é uma ação estadual, ela ajudaria muito a diminuir o preço dos alimentos. E quando você diminui o preço dos alimentos, você está ajudando o cidadão não só a se alimentar, mas na questão de saúde, em tudo que deriva desse tema. Então, é um investimento gigantesco você ter a oportunidade de fazer com que as pessoas se alimentem melhor. Eu só acho que o governo bate cabeça quando toma algumas medidas, até de certa forma populista, sem levar em conta o desequilíbrio das contas públicas. Não, mas aqui foi o que eu acabei de lhe dizer. Não, estou falando do governo federal. Do governo federal. O desequilíbrio das contas do governo federal. O governo federal tem tomado algumas medidas. Mas aí você tem que medir também, Hermes. Não adianta você estar com as contas públicas também 100% ajustadas e as pessoas com dificuldade de se alimentar. Então, não é para todos os produtos, nós estamos falando apenas da cesta básica. Aí também é uma visão pessoal. Porque também o desequilíbrio das contas públicas lá na frente vai gerar inflação. Né? Aí inflação cai no bolso de quem? Da classe mais pobre. Claro. Não é isso? Então pronto. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.